Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele é de Santa Catarina, fez a sua graduação na Universidade Federal de Santa Catarina desde 1998 e fez a sua residência em bucomaxilo na UEM, Universidade Estadual de Maringá, em 2007. Ele já é um cirurgião raiz, vamos considerar, né? Já há quase 20 anos dentro da especialidade. Ele também é professor, speaker em Santa Bárbara no congresso do professor William Arndt e também tem a sua clínica privada em Blumenau e Rio do Sul. Estou falando do Dr. Pablo Leite. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui na Bucocast. Esse evento aqui na USP nos rendeu esta oportunidade, né, de você Sim. poder estar aqui e é uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Ismael, pelo convite. É um evento da USP um evento muito proveitoso, né? Hoje foi o primeiro dia. Com certeza já acrescentou muito. Tivemos ali grandes nomes nacionais já falando. Amanhã nós vamos ter um nome internacional. E com certeza já nos rendeu esse encontro aqui que vai somar muito para a divulgação do meu trabalho. Você sabe que em Santa Catarina a gente tem alguns colegas lá, mas é a primeira vez que eu entrevisto aqui na Bucocast um cirurgião de Santa Catarina. Sou o primeiro, então? Você é o primeiro cirurgião, cara. A gente teve do Rio Grande do Sul, o Dr. Guilherme Omizolo, mas não é de Santa Catarina, Não, né? ele é de Santa É de Catarina. Santa Catarina também? É Santa É Catarina. dessa região. É dessa região. Ah, eu fiquei nessa dúvida se ele era de Santa Catarina ou se ele era do Rio Grande do Sul. Então você é o segundo cirurgião de lá. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Eu queria que você falasse dessa formação sua dentro da especialidade. Você está dentro da bucomaxilo desde 2007, quase 20 anos aí. Da residência, a gente estava falando antes, né? Uhum. Não é da especialização. Quem que influenciou você dentro da especialidade da odontologia? Então, desde a época da faculdade, já lá na terceira ou quarta fase da faculdade, eu acabei não me encontrando dentro da odontologia própria, né? Eu acabei vendo que, fazer restauração, fazer prótese, não é o que eu quero. Parecia que eu não estava no meu caminho, né? E aí eu comecei a olhar, naquele tempo, o professor Nazareno, era nosso professor de cirurgia, né? E um dia, num encontro acadêmico lá dentro da UFSC, um dia à noite, ele deu uma aula de ortognática. Aquele dia lá eu disse, não, é isso aí que eu quero. E desde a quarta fase da faculdade, Que é quando entra a cirurgia? quando entra a cirurgia, eu vim me preparando para fazer uma residência, porque aí eu fui atrás, formação de bucomaxilo no Brasil, residência, né? Que era uma coisa que não fazia muito tempo que tinha começado as residências, até porque o residente agora do Nazareno, aquele tempo, né, que hoje já é formado e tal, eu acho que era o primeiro ou o segundo residente do Nazareno. A residência era uma coisa nova, inclusive lá em Santa Catarina, como era no Brasil, né? E aí, desde aquele tempo, eu olhei, não, eu vou fazer bucomaxilo. Tanto que aí eu comecei, né? Monitorias de anatomia. Você começou... Várias, né? Escrever artigos da área. Tanto que quando eu passei na prova da residência, eu tinha vários artigos já publicados, né? Então, eu sempre falo, eu fiz a minha faculdade pensando em fazer bucomaxilo, né? Fugia das outras... Mas a influência foi dentro da formação. Foi dentro da formação. Foi dentro da Na formação. família tinha algum buco, alguém da odontologia? Ninguém. Foi uma coisa que bateu lá mesmo. E você tinha uma noção, porque assim, ó, a gente já conversou com alguns colegas aqui que teve essa influência dentro da graduação e quando sai da graduação e vai para a residência, o mundo é totalmente diferente, porque você encara uma jornada de hospital gigantesca e às vezes o aluno ele não tem nem noção, né, da jornada, né, da jornada intensa que é a bucomaxilo. Como que foi para você quando você entrou na residência? E outra pergunta já em seguida, você pensou em desistir quando você estava na residência? Porque tem muitos casos, a gente sabe que de gente que pensou em desistir, tem gente que desiste. Como que foi para você? Então, como na faculdade eu comecei a acompanhar os residentes, né? Inclusive, quando alguns deles estavam de sobreaviso, eu participava junto, eu não percebi assim não foi um baque tão grande no sentido de quando eu comecei a residência, essa rotina de não Você ter já horário. começou com um estágio antes, vamos dizer assim, Eu não, acompanhando. eu não entendi, não entendi que isso para mim foi um baque, até porque eu me encontrei cada vez mais, né?
Nunca para mim aquilo foi um não encontrar, foi sempre um... Sim, sim. Eu entendia que aquilo ali era o que eu queria, né? Tanto que eu não me importava de na residência vir à noite. Lá em Maringá a gente atendia 5 hospitais, pra você ter uma ideia. Qual que é a distância de Maringá até sua cidade lá, Blumenau? É mais ou menos uns 800 quilômetros. É longe. É longe, é um É dia de longe. viagem, é um dia de viagem de carro. Você morava em Maringá. Morava em Maringá mesmo, na Maringá, você residência. ficou em residência, morava Porque lá. morei 3 anos lá, né? E a gente tinha direito a 15 dias de férias por ano, sendo que 7 dias tinha que ser Natal ou Ano Novo, e os outros 7 dias tu podia escolher, né? Tanto que eu só fui para casa nesses dias, né? O resto eu fiquei lá. Que hospital que era lá em Maringá? Eram 5 hospitais. Tinha o Hospital Universitário, tinha o Hospital de Sarandi, tinha o Hospital Santa Rita, tinha o Hospital Maringá e tinha a Santa Casa de Maringá. Eu lembrei dos 5 hospitais, né? Tanto Nessa marcou. época, bucomaxilo, você vê como é que é, né? Você se fazia porta em 5 hospital. A realidade da bucomaxilo de quase 20 anos atrás, né? Era uma residência que rodava em 5 hospitais, né? Era integral, né? Você tinha que se virar com aquilo que tinha, né? E o aprendizado era diferente, né? Porque a cobrança que a gente tinha sempre era o quê? Era que você tinha que terminar as coisas e resolver por si só, né? Não existia muitas vezes um suporte como às vezes a gente vê hoje, né? E a formação em residência, ela era de uma maneira que queria entregar, né, o cirurgião, né, o cirurgião para o mercado, entregar o cirurgião que conseguisse, né, pelo menos ter um embasamento para começar a fazer algumas cirurgias muito melhor, né, do que a gente vê às vezes hoje, que às vezes vai lá e assiste uma cirurgia só, né, nem presencia a cirurgia, não faz a cirurgia, né, e entende que ele pode vender a cirurgia, né? Sim. Esse é um grande problema hoje, né? Então, você tá falando da cirurgia, mas você já fez ela? Não, eu só assisti ela. Não, mas então, como você tá querendo fazer que eu faça essa cirurgia com você? Entendeu? Esse é um grande problema. Essa é uma realidade. Lá na residência você teve acesso com a cirurgia ortognática? Sim, a gente fez. A nossa turma tinha uma ortognática por residente por mês. Então Uma experiência boa. boa. Pô. Porque hoje tem residência que é pouquíssimas cirurgias. Que era o era o R3 que fazia, né? Só que eu lembro, assim, muito nítido, que teve um ano lá que a residência a gente teve 80 ortognáticas. Caracas! 80 ortognáticas. Não, assim, a gente acompanhou, né? Sim. Entre as ortognáticas do professor Lioge, do professor Ângelo e do professor Edevaldo. Eu lembro dos 3, assim, né? Eles tinham um volume de cirurgia. Top. Então, teve um ano que o volume foram de 80 no ano. É bastante cirurgia. A gente acompanhava o planejamento. Aquele tempo era cirurgia de modelo, né? Cirurgia de modelo, não tinha planejamento. Não tinha virtual nada. Aquele tempo era... Só. E aí, às vezes, eu lembro que o professor terminava o planejamento às 8 da noite e agora a gente ia fazer a cirurgia de modelo, entendeu? Cansamos de terminar o acrílico 1h30, 2 da manhã e 7 horas tá no hospital. Era pesado. Essa meninada de hoje, imagina essa rotina, doutor? É um problema, às vezes, porque muitas vezes no virtual, quem começa no virtual, demora muito para entender algumas coisas na cirurgia. Sim. Demora muito, entendeu? Então, essa formação raiz aí, essa parte... Essa escola, né? Essa parte analítica da coisa que era na mão, né? Na mão. Isso aí, ela é um embasamento muito grande. E a cirurgia ortognática, além da cirurgia ortognática, quais são as áreas que você navega dentro da especialidade? Então, hoje, né, felizmente, desde que eu entrei no mercado de trabalho, só cirurgia, né? Basicamente, são as cirurgias orais menores no consultório. Então, eu faço lá as biópsias, extrações de sisos, né? Tratamento de algumas patologias, né? Na parte hospitalar, eu faço as artroscopias, né? Que hoje também é um carro-chefe. Eu tenho um volume considerável de artroscopia de ATM hoje, né? E as ortognáticas e as patologias no hospital, né? Trauma, faço também, mas hoje não é um grande volume. Artroscopia e cirurgia ortognática são duas escolas que demandam uma curva de conhecimento bem acentuada, e há quem faz ortognática e não faz artroscopia, e quem faz artroscopia e não faz ortognática. Você tem as duas cerejas do bolo, pensando eu, dentro da especialidade, e que demanda muito estudo e conhecimento, né? A artroscopia, a curva de aprendizado é longuíssima. Tá? A primeira vez que eu tive contato com a artroscopia, né, quer dizer, o primeiro curso que eu fui buscar isso, né, foi em 2009, né, 2009. Eu fui para Miami,
né? E eu acompanhei o serviço do Dr. Joseph McCain, né? McCain foi quem trouxe a artroscopia do Japão. As maiores referências da É uma artroscopia. referência, né? Então, nos Estados Unidos ninguém fazia artroscopia, ele que trouxe do Japão. Então, Todo mundo aprendeu com ele. exatamente, o McCain foi aprender com quem idealizou a técnica no Japão. Então, ele trouxe para os Estados Unidos, né? E aí, quando eu cheguei ali em Miami, eu via que realmente, né? Ele tinha um volume muito grande, né? E com a facilidade que ele fazia aquilo. Então, meu Deus, ele entrava numa articulação ali tranquilamente, sem errar, né? E fazia a segunda punção, porque a gente entra em 2 lugares dentro da articulação, né? De maneira muito precisa, assim, sem causar trauma nenhum à articulação. Então, eu olhei para meu Deus, é difícil, é fácil? E aí, quando eu comecei realmente a praticar, eu falei, olha, é muito difícil, né? E demorou anos, tá? Demora, Demorou curva de anos, aprendizado, né? né? Para que você hoje possa chegar e dizer, agora eu entrei na articulação de primeira. Tem uma paixão entre ortognática e uma escolha entre ortognática e artroscopia? Qual que você fica entre os dois em você, né? Eu sei que você vai dizer assim, Ismael, eu faço os dois, eu gosto dos dois, mas talvez eu acho que o seu coração pende para mais um lado. Qual que é, ortognática ou artroscopia? Pergunta difícil, né? Pergunta muito difícil. São pacientes diferentes, né? Porque o paciente da artroscopia é o paciente da dor, né? É um paciente que muitas das vezes chega com problemas assim grandes, né? Pacientes, não que da ortognática não seja, mas é o paciente da dor. Da ortognática, ele pode ter a dor, mas é um caso muito mais específico, né? Mais questão de deformidade, estética. É uma excelente colocação a sua, até porque muitas vezes alguns pacientes acham que a ortognática trata a dor, né? Sim, sim. É uma colocação muito válida, né? Então a gente sabe que ortognática, né? Ele é uma cirurgia que a gente muda o esqueleto, né? A parte óssea da face, reposiciona para buscar equilibrar, por exemplo, a mordida, né? Equilibrar a estética facial e a respiração também, porque um dos objetivos da cirurgia ortognática é tratar a respiração. O paciente que não tem uma boa respiração nasal, né? Esse é o paciente candidato também à cirurgia ortognática. No entanto, alguns desses pacientes têm dor também nas articulações, né? Mas não é a ortognática que vai tratar a dor. Então, a primeira coisa sempre a gente tem que estabilizar essa dor, tem que tratar essa articulação, ou seja, onde os movimentos mandibulares acontecem, para que assim que a gente tratar essa articulação, né, do paciente, assim sim ele possa ir para uma cirurgia ortognática, né? É um paciente que precisa primeiro ser tratado em 2 tempos, né? Para você conseguir devolver qualidade de vida para esse paciente. Exatamente. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, nós estamos gravando esse episódio e vamos falar desses 2 temas, cirurgia ortognática e artroscopia de ATM. Lembrando que a nossa abordagem será sempre pensando no paciente, então esse é um episódio que nós vamos estar compartilhando também no Ortognática Sim, que é um canal exclusivo para paciente. Então você que vai nos acompanhar aí nesse podcast, o Dr. Pablo Leite vai estar falando sobre esses 2 temas e, obviamente, respondendo aí as dúvidas que tem em relação à cirurgia ortognática e a artroscopia ou a disfunção, né, temporomandibular dos pacientes. Meu amigo, essa paixão pela bucomaxilo e a cirurgia ortognática, que a gente considera aqui na BucoCast a cereja do bolo, né, da especialidade, diria que a cirurgia ortognática, ela talvez poderia ser até uma especialidade à parte dentro da bucomaxilo. Você sabe o quanto é difícil você se tornar um especialista em cirurgia ortognática. O que levou você a cuidar desses pacientes com deformidades dentofaciais? Então, eu me encantava com o impacto da cirurgia na qualidade de vida desse paciente. Porque realmente ele era um divisor de águas, né? Você observava uma pessoa lá, desde a época da faculdade, né? Olhava aquela pessoa com aquela mordida, com aquela oclusão totalmente fora do normal, né? E com aquela face esteticamente totalmente comprometida, que comprometia a autoestima do paciente, comprometia a qualidade de vida, comprometia o bem-estar, né? Então, às vezes, uma pessoa dessa com uma deformidade estética facial tinha dificuldade, muitas vezes, de arrumar um emprego, né? Tinha dificuldade de se comunicar em público, né? Tinha dificuldade de se alimentar em público, porque se constrangia, né? Então, às vezes, era uma pessoa que teria uma capacidade de alcançar um grande desenvolvimento emocional, um grande desenvolvimento no trabalho, na economia, na sociedade, mas por causa daquele problema, ele se sentia constrangido, se sentia recuado. Então isso me encantava, porque, meu Deus, mudou a pessoa, mudou a vida. A pessoa vai olhar para o espelho outro dia, meu, agora sim, agora a minha autoestima está em alta. Agora eu vou conseguir um melhor trabalho,
vou conseguir o melhor casamento, né? Arrumar um namorado, uma namorada. Então eu me encantava com isso, eu achava isso fantástico, na cirurgia devolver tanta coisa, né? Tanto impactar tanto uma pessoa. E aí você foi investir em cada vez mais oferecer a melhor cirurgia para o paciente na ortognática. É isso mesmo. Aquele tempo, né, a gente entendia por formação que tudo era uma escadinha. Ninguém chegava dizendo assim, não, agora eu vou fazer cirurgia ortognática. A gente não tinha essa visão, por quê? A nossa formação raiz, né, formação raiz, ela dizia o seguinte, você tem que estudar bastante anatomia, você tem que estudar fisiologia, Trauma. você tem que estudar histologia, você tem que entender o mecanismo da coisa. Então, eu entendia isso, e eu tinha muitos, não, para eu chegar a fazer uma ortognática, peraí, eu tenho que fazer, tem uma escada, É difícil. É difícil, ninguém chega fazendo ortognática. Tanto que a primeira ortognática que eu assisti em Florianópolis, né, que eu acompanhava lá, o professor Nazareno naquele tempo, mas eu vi poucas, né, lá aquela vez, né, porque eu estava na faculdade, então a gente não tinha muito acesso a assistir uma cirurgia. Para assistir uma cirurgia era uma briga. Meu Deus, É muito difícil. Eu nem dormi o primeiro dia que eu vi a cirurgia ortognática, tão feliz que eu fiquei. Disso que eu só assisti, entendeu? Eu só lá de longe assistindo cirurgia. Parece engraçado hoje, né? Não, eu sei bem que é isso. E aí aquilo ali me encantou demais, né? Então, mas eu entendia que para chegar lá, eu tinha uma escada, né? Não é ortognática. Tanto que eu sempre falo para todo paciente, eu sou bem sincero nisso, né? Eu comecei a trabalhar com 28 anos de idade. Eu tinha 28 anos que comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho. Eu me senti seguro para fazer uma cirurgia ortognática com 35 anos de idade. Me senti seguro, sozinho. Eu, equipe. Mas a cirurgia eu que comandava. A sua cirurgia. A minha cirurgia. Mas assim, por quê? Porque a escala de aprendizado é longa. A gente ainda está aprendendo. A ortognática, ela é uma cirurgia que cada paciente que eu faço, eu sou muito crítico. Tanto que a minha equipe que trabalha comigo fala, não, Paulo, por que você fala que isso podia ter sido um pouco melhor? Isso tá ótimo o resultado, todo mundo gosta. Eu sei, mas depois eu gosto de analisar os meus casos, entendeu? Reoperaria quantos casos de todas as ortognáticas que você já fez? Olha, não sei te dizer, mas que algumas eu reoperaria, não que isso, né? Sim, eu entendi. Mas esse senso crítico de cada vez entregar mais para o paciente. Entregar mais, né? E a gente sempre busca, né? Aprender mais, né? Eu sou um amante da leitura da cirurgia ortognática, né? Tanto que se eu ver a minha biblioteca, tem vários livros antigos lá de cirurgia ortognática. E são princípios válidos ainda, tá? Que hoje é raro isso, né? Porque com esse negócio do virtual, esse negócio do papel, de pegar, de estudar livros, tá cada vez mais... tá ficando em extinção, essa que é a grande verdade. É lógico, a tecnologia e a internet ajudou muito, Sim. Mas a formação desse cirurgião raiz de 20 anos atrás, ele tinha que investir em livros e tempo, era muito mais difícil, né, cara? Muito mais difícil. Tu tinha que subir a escada, né? Era degrauzinho por degrauzinho, tu não conseguia dizer, não, agora para chegar naquele degrau lá em cima, tu entendia que tu tinha que, né, passar os degrauzinhos. Não existia talho, entendeu? Não existia talho, né? Não existia... Você vê hoje o paciente, né, cara? Um paciente, né? Eu sei que você é especialista nisso e, obviamente, você tem diversos casos aí para compartilhar com a gente com relação a resultados da cirurgia ortognática, mas a gente acompanha também, né, o nosso trabalho que a gente faz, você vê o paciente que, às vezes, tinha um bullying na infância, né, piadas, chacotas, e, de repente, uma cirurgia ortognática, trazer a pessoa pro meio social, fazer foto, não tem preço aí, né? Não tem preço, não tem preço. Isso assim, eu tenho algumas histórias na minha vida, assim, de pessoas que realmente mudou, assim, impactou, né? Que até hoje me agradecem, né? Dizendo, olha, doutor, mudei muita coisa, né? Mudei muita coisa. É porque, assim, na questão psicológica, né? Isso impacta muito no desenvolvimento, Sim. né? Então, o padrão, por exemplo, hoje, né? Vamos colocar numa conjuntura atual hoje do padrão do paciente que procura cirurgia ortognática. E há 20 anos atrás, né? Vamos fazer essa comparação. Não sei se alguém já te falou isso. Não, eu quero que você fale para eu entender do seu ponto de vista. Por exemplo, o paciente de ortognática de 20 anos atrás era um paciente que nunca tinha visto, às vezes, um aparelho ortodôntico. Dentes muito mal alinhados. Porque ele entendia que ele precisava de cirurgia, às vezes ele nem chegava no ortodontista. Então, era o paciente que, quando chegava para a gente, ele sabia que a ortognática vinha aqueles apinhamentos dentários, aqueles dentes tortos, né? Aí ele ia para uma ortodontia e ia fazer uma cirurgia ortognática. Há 20 anos atrás, não se dava tanto foco e atenção para a apneia como se dá hoje, sabe? Então, a gente percebia que o paciente depois da ortognática respirava muito melhor, ele respirava muito melhor, mas a gente não entendia que a gente tinha tratado uma apneia dele, né?
E às vezes E é ele... uma verdade isso, né? Antigamente, a apneia dentro da cirurgia ortognática, ela era quase meio que esquecida, né? Não tinha Não, a gente não tinha essa noção essa indicação Não, a que gente tem não, hoje. não é. A gente sabia que melhorava a respiração, mas não era uma doença que estava tão em alta como hoje, né? Não se Sim. fala tanto. Não tinha esse tanto número de A diagnósticos também. odontologia do sono e tudo mais, né? Nada, isso aí não, né, não tinha. Mas a gente melhorava a respiração, né? E então, assim, era geralmente o paciente que tinha um problema de estética facial e um problema de mordida, né? E que era um paciente que muitas vezes nunca tinha visto o aparelho ortodôntico, né? Hoje, esse paciente de ortognática é diferente. Às vezes é um paciente que até já compensou os dentes e está com uma oclusão equilibrada, mas ele vem com uma apneia para operar. Entendeu? Ele vem com uma apneia, que não era um paciente que a gente operava tempos atrás, tá? Porque esse paciente já tinha oclusão, tudo certo, tava Ficava na mordendo. mão do otorrino esse cara, né? Na verdade. Melhorava alguma coisa dentro do nariz, né? Fazia ali uma turbinectomia, a remoção daquele tecido para respirar um pouquinho melhor pelo nariz e estava certo. Ninguém entendia que aquele paciente era um paciente que a ortognática ia beneficiar. E o outro detalhe é o quê? Hoje o paciente que vem para ortognática, mesmo em classe 3, né? Aquele mandíbula grande, Sim. esse paciente já viu o aparelho ortodôntico. Então eles já chegam com os dentes mais alinhados, porque cada vez mais precoce na vida das pessoas tem acesso, entendeu? Então, mudou um pouco, sabe? Mudou, na minha concepção, nesses 20 anos, o padrão do paciente de cirurgia ortognática, entendeu? Mudou e a gente vai falar bastante sobre esse perfil do paciente hoje nesse modelo de cirurgia ortognática que está cada vez mais exigente, principalmente na questão da estética. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu queria que você abordasse aí quais são os perfis do paciente que tem indicação da cirurgia ortognática. Hoje, né, claro, tem o paciente que tem a deformidade e a estética facial incomoda ele. Esse é um paciente, né? Mas dificilmente o paciente só tem esse problema, né? Esse paciente tem uma alteração na mordida, ou seja, ele não consegue morder, né? Junto com isso, o desalinhamento das arcadas, ou seja, do maxilar superior e inferior, compromete a estética do sorriso, muitas vezes, né? Algumas vezes esse paciente tem um problema na articulação, porque a mordida não é favorável, sobrecarrega a articulação, né? E, para não dizer 100% dos casos, né, mas quase todos os casos, tem um problema respiratório associado que esse paciente, pela alteração no esqueleto facial, não consegue respirar pelo nariz e ele respira pela boca. E às vezes ele já está começando a desenvolver uma apneia, ele já está começando a desenvolver uma fragmentação do sono, né? Então ele não consegue percorrer aquelas fases do sono que o cérebro precisa, mas ele ainda tem uma apneia leve que não está levando uma clínica para ele, né? Então, basicamente, hoje esses são os pacientes que são indicativos, né? São indicados à cirurgia ortognática. Para a gente detalhar esses pacientes, até para o paciente entender e ele se encontrar dentro desse perfil, eu queria que você pontuasse os padrões desse paciente. Eu queria que você falasse do perfil do paciente, padrão 2, qual que é a deformidade desse paciente e qual que é os problemas que normalmente ele apresenta. Tá. Então, o perfil padrão classe 2, né? Ou seja, deformidade dento-esquelética classe 2, né? É aquele paciente que tem a mandíbula pequena, né? É a retrognatia, né? Acompanhada, claro, de uma microgenia, ou seja, de um hipodesenvolvimento do queixo, do mento, né? Então, é o paciente que tem a mandíbula pequena, né? O queixinho para trás. Que hoje a mulher, por exemplo, tá em alta, esse queixo mais para frente, acaba até uma procura maior, um apelo estético quando se falta o queixo, né? Exatamente, junto com a papada, né? Porque muitas vezes o problema não é a papada, o problema não tá aqui. Às vezes o problema é que não tem estrutura óssea, né? E às vezes elas acham que o problema tá aqui, mas não, aqui não adianta, você pode fazer de tudo, pode tirar a pele, pode tirar a gordura, que às vezes até nem existe, mas o problema tá aqui, ó, né? Então isso é um ponto muito importante, né? E quais são os problemas que esse paciente classe 2 apresenta? Geralmente esse paciente é um respirador bucal, ele respira pela boca, né? Geralmente esse paciente, ele é um paciente que tem mais queixas da articulação, né? Ele tem muito mais queixa na articulação. É um paciente que o perfil dele, né, por estar a mandíbula para trás, incomoda muito do ponto de vista estético, quando vai tirar uma foto, por exemplo, né? De perfil é De difícil. perfil, eu não gosto das minhas fotos de perfil. Aí você vai lá no Instagram do paciente, olha, não, ele não tem nenhuma foto de perfil, né? Se tem, é jogando a mandíbula para frente, né? Porque já o subconsciente já
trabalha para a pessoa, né? Sim. Para ver como isso impacta, né? Os homens colocam a barba, deixam a barba crescer, né? Vários, Não é o meu vários. caso, viu, doutor? Fica tranquilo. É. Eu não sou padrão 2, não, mas a gente sabe que tem bastante homem que esconde o padrão com a barba. Ó, cheio de paciente no consultório que chega com barba na consulta inicial. E aí, quando, ó, agora no segundo dia, os exames, né? Eu gostaria que você tirasse a barba, né? Quando ele chega lá sem barba, que isso? Retrognato. Retrognato, ele é que eu escondo com a barba, né? Mas é muito retrognata, sabe? Esse paciente, normalmente retrognata, ele está sempre associado com o ronco, a apneia ou não, doutor? Geralmente, o ronco, né, e a apneia são familiares, né? São casados, né? Ou seja, nem todo mundo que ronca tem apneia, né? E nem todo mundo que é um classe 2 tenha problema com apneia, ou não, sempre o paciente que tem um retrognatismo está associado a problemas de ronco ou apneia. Não 100% dos casos, mas 99% creio que sim, né? Porque o problema da apneia, muitas vezes, é onde é a área de colapso da via aérea, né? O que acontece? Às vezes o colapso da via aérea, onde fecha a via aérea, onde fecha o canal que passa o ar. Às vezes, aonde fecha esse canal, né? Está muito relacionado também com a tensão dos tecidos moles, ou seja, com o envelhecimento, né? Os tecidos moles começam a ficar mais flácidos, então facilita fechar a via aérea, ou seja, a base da língua cai e fecha a via aérea. Por o paciente ser retrognata, ter estrutura óssea para trás, né? Ou seja, o classe 2, é mais comum ele ter apneia. Só que sabe-se também que o que é importante também não é só a parte esquelética. Existem algumas outras áreas de colapso, que inclusive no paciente classe 3, que é o prognata, também acontecem lá atrás, por causa da deficiência do osso de cima, da maxila. Entendeu? Então, é mais comum no retrognata? É mais comum. Esse paciente classe 3, normalmente a procura dele e a queixa dele é sempre mais estética ou está associado à mordida, à deglutição, mastigação? Como que é, doutor? É uma combinação de fatos, né? É estética, né? É a mordida também, e também a respiração, né? Porque esse paciente classe 3, geralmente o problema dele é por não crescimento no arco superior. Maxila, crescimento deficiente, né? Não cresceu para frente. E aí não consegue passar o ar pelo nariz, né? Já respira pela boca. E isso, claro, pode facilitar alterações nas dimensões das vias aéreas, que também leva ele a uma apneia obstrutiva periférica do sono. Sabe que eu achava que o paciente, o apneico, ele estava muito associado ao 2 por conta do retrognatismo, né, da mandíbula, mas a maxila também, ela pode, obviamente, impacta, né, na respiração desse paciente, né? Com certeza. E é um paciente que normalmente tem um sono bem comprometido, cansaço, né? Um paciente que se queixa muito nesse sentido, né? Sim, a questão do sono, né, é muito importante hoje para o trabalho, para tudo, né? Para convívio conjugal, a gente sabe que o paciente que começa a desenvolver apneia é um paciente que ele começa a ter perda de memória durante o dia, perda de concentração, né? Começa a ter aquela sonolência diurna, que a gente não, né, que ele começa sono o dia inteiro, né? Então, a questão assim do desenvolvimento esquelético, né, principalmente de acompanhar esse desenvolvimento esquelético, inclusive durante o crescimento, o crescimento 5, 6, 7 anos, é muito importante, porque hoje o número de crianças que desenvolvem apneia já tem aumentado muito, tá? Então, se você já aborda ali, você já acaba dando uma margem de tempo na vida dessa pessoa sem apneia. A gente sabe que as deformidades dento-esqueléticas, ou seja, os pacientes que precisam de cirurgia ortognática, têm um problema por causa do crescimento, né? Sim. É um problema de origem do crescimento. Então, invariavelmente, esse paciente vai ter um problema de mordida no futuro, quando ele terminar de crescer. Mas se você aborda precocemente, às vezes esse paciente, você acaba dando um tempo da vida dele em que a apneia iria estar atrapalhando ele para ele se desenvolver, né? Principalmente a parte neurológica, você acaba dando um tempo para esse paciente ter uma melhora desse quadro e isso facilita a qualidade de vida. O paciente que ronca muito à noite, é válido uma consulta com bucomaxilo, doutor? Porque normalmente esse paciente vai no médico otorrino, né? Mas o bucomaxilo tem tratado muito desse tipo de paciente, né? Eu acho que a gente tem que se unir, né? Se ele vai no otorrino, o otorrino faz uma polissono
e ele tem um diagnóstico de apneia do sono. Polissonografia é o exame, né? Sim. Exame, que existem lá polissonografia tipo 1, polissonografia tipo 2, são diferentes Até a endoscopia do sono, eu vi um congresso, tem um sonoendoscopia. exame, Sonoendoscopia, sonoendoscopia. É. A sonoendoscopia, ele é um exame que você induz o sono e você filma a via aérea, né? Então você acaba vendo onde é a área de colapso, aonde fecha a via aérea. Muito E preciso esse exame. ele é preciso, ele é preciso. Muitas vezes ele não muda a indicação do tratamento, né? Mas ele é um exame que, por exemplo, durante esse exame dá para puxar a mandíbula para frente. E aí ele avalia quando puxa a mandíbula para frente, que é o efeito da cirurgia ortognática, qual que é o melhor na respiração, na área de constrição lá atrás. Entendeu? Então é uma forma de simular um efeito da cirurgia, né? Esse é um tratamento que no passado parece que não tinha muita relação com o bucomaxilo. O que, no seu ponto de vista, esse, vamos dizer assim, essa relação aumentou, né? Hoje esse paciente apneico tem procurado o bucomaxilo. Será que é vamos dizer assim, o CPAP não, acho que ficou meio que ultrapassado, meio que cansado, e a cirurgia hoje está sendo um pouco mais, ou a cirurgia hoje é mais tranquila, não é tão traumática? Também. O que, né, leva esse paciente a estar mais hoje com o bucomaxilo no seu ponto de vista, doutor? Então, eu escrevi um artigo recentemente, inclusive está lá no meu blog, no site lá, né? Sobre como o Alto e Médio Vale do Itajaí estão dormindo, que é a minha região. Como é que eles estão dormindo, na qualidade de sono? Nesse artigo, eu coloquei lá que hoje o paciente que tem apneia, ele está em 3 faixas etárias da vida dele, o diagnóstico. Ele pode estar na faixa etária até o terminar o crescimento crâniofacial. Quando ele terminou o crescimento crâniofacial, até ali os seus 45 ou 50 anos de idade. Ou o paciente que a gente diagnosticou a apneia lá com os seus 60, 65 anos de idade. Por que eu entendo que os pacientes têm que ser divididos nesses 3 grupos de faixa etária? Porque o paciente que é candidato à cirurgia ortognática, geralmente é depois que terminou de crescer, a face terminou de crescer, até ali os 45, 50 anos, quando ainda tem uma boa resposta para a cirurgia ortognática. Porque, querendo ou não, depois dos 50, 55 anos, esse paciente às vezes não tem uma boa resposta no tratamento da apneia com a cirurgia. A cirurgia esse tipo de paciente às vezes não responde bem. Como um jovem, por exemplo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender que a ortognática trata a apneia, trata, mas a gente tem que saber se aquele paciente naquela faixa etária vai ter a resposta. Sabe que isso que você está falando é muito interessante, porque no passado, quando eu comecei a trabalhar na especialidade, a gente ouvia muito que a cirurgia ortognática era o padrão ouro para o tratamento da apneia do sono. E aí a gente participando de congresso e ouvindo vários colegas, a gente já percebeu que não é todos os casos que a cirurgia ortognática vai conseguir dar vamos dizer assim, a cura, porque não tem a cura, né? Você vai melhorar o caso do paciente, mas os estudos têm avançado e têm demonstrado isso, né? Isso, na realidade, a cura hoje, cientificamente falando, né? Quando a gente faz esse exame, a polissonografia, ela mede o número de vezes que a pessoa parou de respirar à noite, né? Então, quando você diminui 50% o número de eventos, com outro exame pós-cirurgia, já é considerado cura, já é considerado um bom resultado, né? Então, imagina que um paciente lá que parava 60 vezes, baixa para 30, já é uma boa, né? Mas geralmente abaixa mais quando é um paciente que responde bem, né? A gente também sabe que, por exemplo, assim, obesidade, tem outros fatores também que têm que ser primeiro tratados antes da cirurgia ortognática. É um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Ou outro fator também, muitas vezes a gente tem como simular essa cirurgia, né? Coloca uma placa de protrusão, tem aquelas placas para ronco mesmo, né? Que é feita, coloca e pergunta para você, agora, como é que tá? Ah, não, melhorei, agora eu tô dormindo melhor, não ronco mais. Opa, então a ortognática para ti vai responder bem, né? E o grande problema do CPAP, né, que é esse aparelhinho, né, que todo mundo fala, esse compressorzinho que eu vou ter que dormir com ele, num artigo recente mostrou que o índice de aceitação desse CPAP é menor do que 40%, ou seja, de cada 10 pessoas, só 6 conseguem aceitar, né? Cada 10 pessoas, só 6 conseguem usar o CPAP, 4 não conseguem, não toleram. E não tem uma desistência ainda depois desse número de 6? Porque a gente tem muitos casos de desistência, né? De paciente que começa a usar o aparelho e depois acaba aderindo à cirurgia ortognática. Exatamente, porque viram que aquilo ali está incompatível. Imagina, você vai viajar, tem que levar aquilo, se você não leva, você não dorme bem, você não aproveita a tua viagem, não aproveita o teu dia. Imagina, você vai trabalhar, teu rendimento diminui muito. Então o impacto é muito grande, né? Muitas vezes o paciente da ortognática apneico, ele passa pela cirurgia
e ganha muitas das vezes aí uma estética de brinde, né? Porque vai mexer na deformidade, e isso é algo que o paciente ele não espera, porque ele vai pela dor, né? Por um problema funcional, e o doutor consegue entregar muitas das vezes uma harmonia facial que ele nunca imaginou que poderia ter, né? Tem essa vantagem. Sim, com certeza. Até porque soma, né? Você tem um problema de crescimento de esqueleto, que está contribuindo para alteração estética. Então, você trata esse problema do crescimento do esqueleto com a cirurgia ortognática, você equilibra a estética porque você reposiciona a pele, né? Reposiciona os lábios em relação ao nariz, você reposiciona o queixo, o mento. Então, você acaba unindo o útil ao agradável. O paciente de excesso vertical de maxila, né? Uhum. A gente que não é cirurgião, quando a gente vê alguém sorrindo, seja em algum lugar que a gente vai, você olha assim, você fala assim, cara, eu acho que aí é um paciente de ortognática, né? Que mostra muita gengiva. Aham. Esses pacientes, doutor, quais são as queixas desse paciente? E a cirurgia ortognática, ela é o tratamento ideal para esses pacientes que têm sorriso gengival? Ah, interessante pergunta, muito válido. A gente sabe que o sorriso gengival pode ter várias causas, né? Então, o mais importante inicialmente é realmente saber se aquele excesso de exposição na gengiva durante o sorriso é realmente por um problema de excesso de crescimento vertical do osso, porque muitas vezes o problema pode ser o quê? O lábio que eleva muito quando sorri, pode ser também, né? Pode ser também um lábio curto, né? E muitas vezes, o que que acontece? O paciente pode ter coroas, os dentes muito pequenos, né? Então, se você não equilibrar esses 3 fatores primeiro, não analisar, você acaba fazendo até a cirurgia errada. Verdade. Esse paciente não poderia ter feito uma ortognática para corrigir, porque o problema não está no osso, não está no esqueleto. Então, o primeiro fator é um bom diagnóstico. Uma vez bem diagnosticado, com certeza a cirurgia ortognática é um tratamento definitivo muito eficaz para o sorriso gengival. Queria que você falasse do paciente assimétrico. É um paciente que ele consegue identificar a deformidade. O paciente classe 3, ele já, de criança, ele já ganha apelido, ele já percebe que ele tem um queixo muito lá na frente, né? Agora tem Uhum. o Cássio aí, tem uns que apelida até o cara, dependendo, né? Se for homem, fala, pô, esse é o Cássio. Mas esse paciente assimétrico, ele consegue ter essa percepção da deformidade? Ah, eu creio que sim. A simetria é algo que impacta muito, né, na face do paciente e isso interfere muito na autoestima, né, na aceitação da pessoa. E o grande problema da simetria hoje é que dificilmente você tem uma simetria só no osso. A pessoa cresceu assimétrica, cresceu o músculo assimétrico, cresceu a pele assimétrica, cresceu a gordura assimétrica. Então, muitas vezes não quer dizer que tu vai equilibrar o osso e esse paciente vai ficar, ou seja, você muda o osso de posição, coloca no lugar certo, mas esse paciente vai ficar 100% simétrico. Então, é um paciente cuja expectativa dele tem que ser muito bem trabalhada no pré-cirurgia. Porque no entendimento, né, cada pessoa é diferente no seu entender, mas no entendimento dele, né, de alguns pacientes, é que eles buscam o quê? 2 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro, o que não existe nem num paciente simétrico, né? Então é um paciente que as expectativas dele têm que ser bem trabalhadas, é um paciente que tem que ser bem conversado antes da cirurgia. Porque uma vez que você equilibra o osso, né, muitas vezes a pele não responde um para um, né? E muitas vezes para essa resposta da pele levam anos. Levam 5, 6 anos para a pele, principalmente em pacientes jovens que ainda se adaptam, né? Agora, pacientes depois dos 35, 40 anos, a adaptação da pele é mais lenta, né? Aí que entra alguns complementos, como por exemplo, os enxertos de gordura, né? Algumas coisas na pele, né, que podem ser modificadas com cirurgias plásticas, tratamentos renais, só que isso deve ser feito muitas vezes secundário, porque a gente primeiro tem que ver a resposta, né, do paciente à É modificação no interessante. osso, entendeu? Essas cirurgias associadas, às vezes acaba, se não tiver um bom planejamento, você pode, né, de repente não ter um resultado muito favorável, né? Sim, com Que a certeza. ortognática demora um período para ela mostrar o resultado. Isso. Me fale quais são os benefícios da cirurgia ortognática, doutor. Hum. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, eu acho que isso é o maior benefício, né? Mas como assim qualidade de vida? De uma maneira geral, na minha experiência, nesses 20 anos, mulheres, quando começam a desinchar depois da cirurgia, têm um pouco mais de dificuldade de aceitar a mudança, de se reconhecerem. Agora sou eu essa aí, entendeu? Mas acabam pelas melhoras, né? O que eu sempre falo para o paciente é uma cirurgia de melhoras. Mas melhoras em quanto? Não existe como quantificar, né? É uma cirurgia que vai equilibrar o que está desequilibrado,
né? É isso que a gente quer fazer com a cirurgia. Só que com o passar do tempo, elas acabam se aceitando como aquela pessoa, porque é uma cirurgia de melhoras, né? Principalmente na questão estética facial, né? Então, isso, claro, vai somar em vários aspectos, né? Quem que não quer se parecer mais atraente, né? Quem que não quer se parecer mais aceitável socialmente dentro das normas, né? Do que é uma face estética dentro da sociedade hoje, né? Então, Que é o cartão de visita do paciente, é de o qualquer pessoa, né? exatamente. É, hoje a cirurgia ortognática ela tem o bucomaxilo, mas ela envolve outros profissionais também, que é um tratamento multidisciplinar. Dentro da sua equipe, quem são as pessoas, os profissionais que envolvem no tratamento desse paciente cirúrgico? Ah, todas as áreas de odontologia. Eu acho que esse paciente ele deve ser visto desde da parte básica, de, ó, o paciente pode ter, às vezes, uma lesão cariosa, que às vezes nem estava diagnosticada. Esse paciente deve passar, muitas vezes, por um periodontista, porque como é que você vai colocar um paciente de cirurgia ortognática e fazer um tratamento ortodôntico com uma doença na gengiva ativa, né? Deve passar por né, deve ser abordado por um bom ortodontista que tenha conhecimento da cirurgia, que enxergue a cirurgia, né? Tanto que hoje, né, um dos meus projetos que está em andamento é um livro que a gente está escrevendo sobre preparo ortodôntico para cirurgia ortognática, né? Esse livro eu vou conseguir, felizmente, né, nesses meus 20 anos eu consegui documentar muita coisa, eu tenho muita coisa fotografada, Top. documentada, e eu Que vou esse é um problema do cirurgião bucomaxilo de documentar, de fazer. exige paciência, tá? Continua o que você estava falando. Então, assim, eu vou usar todos esses 20 anos de preparo dos meus pacientes, né? Casos que eu tive dificuldade, limitações, e a gente estava escrevendo um livro sobre isso, né? Legal. Um livro sobre preparo ortodôntico para cirurgia ortognática. Top. Operou mais que tipo de perfil de paciente nesses 20 anos, doutor? 2, o 3, o assimétrico, mais mulher, homem? É muito sazonal. Eu sempre falo que lá em Blumenau é uma coisa assim que. Esse ano passado foi o ano dos classe 2, né? Ano passado, e classe 3 quase ninguém, né? Esse ano já começou equilibrado, né? Classe 2, classe 3. Então é muito variável. Mas o que a gente observa muito lá em Blumenau é que por uma miscigenação de raças, né? Lá então tem muito europeu, né? Europeu, às vezes, e ah, muita, né, com o passar dos anos, as misturas e tal, então acaba tendo, querendo ou não, muito retrognata lá. Muita mulher com a mandíbula pequena. Muito, muito sim. É muito mais É do que geração, né? geração, é. Tem uns casal que eu vejo pra rua assim, eu vejo o marido retrognata e a mulher, eu falo, rapaz do céu, aí vai sair cirurgia ortognática até não querer mais. Quando eu vejo uns casal assim, eu tenho vontade de ir pra odontologia e estudar bucomaxilo. Doutor, a cirurgia ortognática, para alguns pacientes, é uma cirurgia de grande porte, né? Uhum. E a gente sabe que tem diversos pacientes que buscam alternativas devido ao modelo, né, da cirurgia e tal. A pergunta é, a cirurgia ortognática, ela é considerada um procedimento seguro? Sim, eu considero ela um procedimento extremamente seguro. Com o passar dos anos, nesses 20 anos, né? Hoje a gente tem uma anestesia geral, uma técnica anestesiológica geral muito mais evoluída. Então, por que os pacientes hoje às vezes incham menos? Eles incham menos porque a gente tem um controle hemodinâmico, ou seja, da pressão sanguínea, do fluxo sanguíneo venoso durante a cirurgia, ele é muito melhor hoje. Mas está relacionado só com o descolamento e com o tamanho de incisão? Não. Está relacionado com características do paciente. Porque muitas vezes esse paciente ele tem uma resposta melhor à estabilidade hemodinâmica durante a cirurgia. A cirurgia antigamente que perdia lá um volume maior de sangue, hoje perde 1/10 do volume que o paciente perdia. E é uma cirurgia letiva também, né? A cirurgia letiva, ninguém vai colocar um paciente com uma comorbidade sistêmica numa cirurgia dessa, né? E claro que eu já tive um caso de um paciente de 65 anos que eu operei, que tinha uma apneia, né? E que meio que ele quis, não, vou operar. Daí, claro, a gente tem todo o suporte hospitalar hoje. Mas o paciente teve que dormir uma noite na UTI. Mas se dormiu na noite na UTI tranquilo, não precisou ficar entubado, nada, né? Dormiu na UTI, no dia foi pro quarto. Mas por que ele dormiu na UTI uma noite? Porque ele era um paciente que tinha várias comorbidades sistêmicas, né? Então ele era um paciente diabético, difícil controle, ele tinha uma hipertensão. Então, por uma segurança, a gente fez ele dormir uma noite na UTI. Mas saiu da UTI, todo estabilizado, foi pro quarto, no outro dia ganhou alta.
entendeu? E então, a cirurgia ortognática hoje ela é muito segura. Ela é muito segura. Ela tem uma previsibilidade, né? Os números mostram, né? E você tem todo esse controle, né? Sim, dificilmente hoje uma cirurgia a gente termina ela sem conseguir dizer que eu reproduzi o que eu planejei. Por quê? Porque o planejamento digital hoje, como a gente faz hoje no ambiente virtual, ele nos dá números ou referências no transoperatório. Que se eles não começam já a bater no transoperatório, a gente já consegue corrigir o problema ali. Entendeu? Então, hoje a gente não termina uma cirurgia sem essas conferências, né? Qual a maior vantagem hoje que você vê no planejamento virtual versus o convencional, que você passou pelas duas estações? Tempo, precisão, principalmente a precisão, porque hoje a precisão é muito maior, né? A forma como eu apresento para o paciente, porque hoje o paciente consegue entender melhor o que vai ser feito nele, muito melhor, né? E a previsibilidade de problemas transoperatórios, entendeu? Então, alguns problemas que antes a gente não conseguia enxergar, hoje a gente já enxerga. E a gente já entra na cirurgia evitando eles. O planejamento virtual, ele meio que deu uma revolucionada aí, né? Principalmente na questão dos resultados, né? A previsibilidade, você consegue Muito. passo a passo, né? Sim. Eu tô há 10 anos dentro da especialidade, comecei bem na era aí do planejamento. Na verdade, o planejamento já tinha o virtual, né? Mas a gente vê os cirurgiões falando, né? Que assim, mudou total, diz que não volta mais, né? Não. Planejamento virtual. Caminho sim, mas na realidade Caminho agora sem volta. é uma evolução. Agora a inteligência artificial já abraçou a coisa, né? Sim. Tanto que os softwares hoje, quando a gente coloca a tomografia do paciente, a inteligência artificial já faz parte do trabalho inicial, né? Ela já consegue separar o nervo, ela já consegue separar os dentes da tomografia. Tudo isso o robô faz. Então a gente importa a tomografia, né? Ela vai para a nuvem, o robozinho faz e manda para a gente já pronto. Entendeu? Então essa parte hoje o software já faz. Então, você utiliza o planejamento de todos os casos seus de cirurgia ortognática? Eu faço todos os planejamentos no meu caso. Eu tenho software, eu importo, eu oriento a cabeça, né? Porque orientar a cabeça, eu sempre falo para o paciente, mas o que o paciente tem que entender, né? Tá, mas meu planejamento, doutor, quem é que vai fazer o teu planejamento? É você? Não, sou eu que vou fazer, certo. Mas eu tenho que dar uma coordenada no planejamento. Mas como uma coordenada? O piloto, quando vai fazer um voo, ele não tem que dizer para o avião para onde ele quer que o avião vá, né? Se você der a coordenada errada para o avião, a inicial, o avião dificilmente vai chegar na coordenada final planejada. Então, o planejamento virtual, o mais difícil do ortognático é dar a coordenada inicial, aonde nós estamos. Porque se eu pegar, né, o trajeto é esse, mas se eu sair do lugar errado, eu não vou chegar no lugar planejado. Você me entendeu? Sim, sim. E isso é uma analogia que eu faço para todo paciente. O mais difícil do planejamento virtual é você dar a coordenada inicial, aonde você está. E você só consegue isso fazendo. São anos fazendo. Cada vez que eu vou orientar, porque meus pacientes, todos eles eu oriento a cabeça. Às vezes eu olho para a face do paciente, pego todas as fotografias que foram feitas, que eu orientei as fotografias, olho no software, olho de novo a foto, olha o software. Até eu não ficar contente, a gente acaba adquirindo assim como se fosse um feeling artístico, né? Feeling artístico. Tanto o próprio Mirko, né, que vai estar aqui amanhã falando, né? Eu estive com ele já 2 vezes. E muitas vezes eu perguntava para ele, ele falava assim, não, isso é uma arte. Ele falava, é uma arte. Por quê? Porque você começa a entender um equilíbrio das estruturas da face. Como que você vai colocar o teu sorriso dentro disso, entendeu? Então, equilibrar a face, muitas vezes, não é número, é uma arte. É tu entender aonde aquela maxila vai combinar melhor com aquilo que existe. É mão, tem que ter mão. Tem mão. É tempo. É treinamento. É treinamento. E mesmo assim, ainda tem casos que eu tenho dúvida, tá? Eu volto. Sim. Eu volto, olho de novo, volto. Até que eu esteja... Não, agora vai, agora tá certo. Entendeu? Eu tenho que te perguntar sobre cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? Nós estamos falando de cirurgia ortognática, você é de uma geração que é raiz, né? A gente considera aqui 20 anos na especialidade, com certeza na escola de William Arndt, né? Enfim, não sei se é essa a sua escola, né? Exatamente. De perfil de William Arndt. Mas hoje a gente tem a técnica minimamente invasiva. Você
aderiu à técnica? Você utiliza a minimamente invasiva nos seus casos? E o que você acha da técnica minimamente invasiva? Você está 10 anos dentro da especialidade, certo? 10 anos. Certo. Você acha que fazer um acesso pequeno na maxila é novo? É uma coisa nova? Eu tenho que sorrir, né? Com certeza não. Não, essa técnica, ela está descrita, se eu não estou enganado, em 1946, quando se começou a operar fissurado, para fazer a cirurgia da maxila, de ortognática de fissurado, por não querer perder a vascularização, já se fazia esse acesso pequeno, entendeu? Então, ela não é uma técnica nova, isso a gente tem que entender, né? Na realidade, essa técnica, esse protocolo minimamente invasivo, né? Já foi muito discutido no mundo. Inclusive, eu já tive vários lugares do mundo onde se levantou, né, essa questão do minimamente invasivo. Existe, não existe, facilita, não facilita. Para você fazer uma cirurgia minimamente invasiva, não é todo paciente que você consegue fazer aquela cirurgia. Indicação, não é todos. Não é todos. Você até pode fazer em todos, mas você vai suboperar o paciente. Você não vai conseguir o movimento da maxila que você precisava. Vai ter um reop, com certeza. Não necessariamente um reop. Você vai resolver, às vezes, só o problema da mordida do paciente, mas você não vai resolver o problema 100% do problema de estética facial. Você não vai conseguir resolver casos de grandes avanços. Grandes avanços. Até porque, assim, já ouvi falar que não existe minimamente invasivo para mandíbula. E isso é verdade, tá? Não existe minimamente invasivo para mandíbula. Que é o maior desafio da minimamente na mandíbula, né? Mas não tem como. Como é que você vai... Não existe. Não existe. Você vai descolar um pouquinho menos. Você vai fazer uma incisão um pouquinho menor. O que isso vai impactar no paciente no pós-operatório? Uma cirurgia um pouco mais longa? Para você dizer que fez uma incisão menor? Você acha que isso vale a pena? Não. O paciente vai inchar mais, porque você ficou mais tempo afastando tecido. Eu abro um pouquinho mais, eu faço a cirurgia mais rápida, dobro as placas mais rápido, fixo mais rápido do que fazer uma incisão muito pequena e ficar ali brigando com o tecido. Entendeu? Eu não entendo. E os pacientes, às vezes, não incham por outros fatores, tá? Não é pela técnica cirúrgica, eu tenho certeza disso. Eu tenho pacientes que incharam muito pouco. Por quê? Porque eles responderam bem uma anestesia geral, que fez uma baixa hemodinâmica. Esse paciente já foi para fisioterapia pós-imediato, como hoje eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo, que faz todos os pós-operatórios dos meus pacientes. Como assim o pós-operatório? Acabou a cirurgia, essa enfermeira já lá no hospital, ela já faz a primeira drenagem no paciente. Começa dentro do hospital. Dentro do hospital. Ela visita o paciente na casa do paciente todo dia. Afere pressão sanguínea, temperatura, me manda o relatório diário do paciente. Faz imagens da mordida e já drena o paciente todo dia. Esse paciente com 7 dias, às vezes 8, parece que tirou 4 cisas. Entendeu? E eu não faço incisão pequena. Eu faço uma cirurgia minimamente traumática, não minimamente invasiva. Ou seja, o mínimo trauma aos tecidos moles. Isso que é importante. Então, o tempo de cirurgia, ele também impacta no pós-operatório? Com certeza, assim? Com certeza. Uma cirurgia mais rápida vai inchar menos, o paciente vai restabelecer melhor, né? Então, claro, o professor Suene, que foi um dos, que desenvolveu a minimamente invasiva, na realidade, o criador do conceito. Existe casos que dá para fazer? Existe. Existem casos que os movimentos da maxila são pequenos, né? São pequenos, tu resolve, né? Mas, assim, de uma maneira geral, isso não impacta nada. Depois de 2, 3 semanas, isso o paciente está praticamente igual. Tem um pouco de diferença na mímica facial, faz minimamente invasiva, a mímica recupera antes. Claro que recupera antes, você não descolou, né? Mas isso não quer dizer que o paciente não vai recuperar o sorriso, não quer dizer que o paciente não vai ter as funções normais, tá? Eu, com a técnica convencional, meus pacientes às vezes nem têm parestesia, né? E aí, porque um outro questionamento, às vezes, cicatriz. A cicatriz. Cicatriz das incisões, né? Dos cortes dentro da boca. Porque a cicatriz na convencional é maior, isso pode impactar. Isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. Cicatriz por cicatriz vai existir, né? Tá? Então, eu acho assim, a técnica existe. É nova? Não é nova. É uma coisa antiga, só que está sendo aplicada agora de uma maneira diferente, numa abordagem diferente, né? Para, às vezes, você entender que ele vai se recuperar mais rápido, que aquilo vai mexer menos. Não é bem assim, né? É a mesma cirurgia. Tá? É a mesma cirurgia. São algumas manobras diferentes ali que se aplica para tentar ser um pouco, descolar menos tecido, invadir menos. Mas o paciente, de maneira geral, vai responder praticamente igual. Tá? Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e nós vamos estar compartilhando alguns cortes aqui, tanto na Bucocast como no Ortognática Sim,
deste tema cirurgia ortognática, obviamente voltado para o paciente. Doutor, cirurgia ortognática, o tratamento é multidisciplinar e talvez, no meu ponto de vista, o principal aliado do bucomaxilo é o ortodontista. E hoje a gente sabe que dentro da ortodontia os alinhadores é uma realidade, né? Como é fazer uma cirurgia ortognática de um paciente com preparo de alinhadores? Eu tenho vários colegas que passou por aqui e tem casos de fazer a cirurgia ortognática com tratamento híbrido, outros 100% alinhadores. Como que é o seu ponto de vista em relação a isso? Em 2017, né? Eu trabalho com um ortodontista que fazia alinhadores há muito tempo já, né? E em 2017 ele falou assim para mim: Pablo, eu tenho um caso e eu não quero colocar brackets para operar. E eu já falei, convenci o paciente que ia fazer a cirurgia sem colocar brackets. E ele vai fazer só por causa disso. Eu falei, não acredito. Eu falei, Um desafio tanto, né? Em falei, 2017, pô. Eu falei assim, como assim? Você fala para ele que você não vai colocar brackets e que ele vai operar porque não vai colocar brackets. Jogou a bomba na sua mão. E era um caso classe 2 que tinha que descompensar. Os dentes estavam assim para dentro, ó, né? O superior mesmo tinha que descompensar um monte. Você tá. Pensei, beleza. Eu inicialmente eu falei assim, tá, mas acho que ele não vai conseguir descompensar isso aqui com o alinhador. Como é que ele vai mexer dente nessa proporção com o alinhador, né? Tinha que descompensar muito. E passou um tempo, certo, né, do preparo, daqui a pouco ele falou, olha, Pablo, tá pronto o caso para operar, tô com os modelos aqui. Eu pensei, não. Já terminou? Já terminei. E daí eu pensei, os modelos não vão encaixar, né? Como é que conseguiu fazer isso com o alinhador? Peguei os modelos, olhei. Olha, talvez com o brackets não estaria tão bem preparado numa sequência só, assim, sabe? Caso redondo. Falei, então tá bom, vamos operar, né? Pior das hipóteses, tá bem, a oclusão tá ótima. A gente no meio do trabalho aí muda o time e depois conversa com o paciente, né? Mas como a oclusão estava ótima e era uma cirurgia de movimentos esqueléticos não tão complicados assim, então eu entendia que dentro de uma margem de segurança a gente poderia fazer a cirurgia, né? Não ia colocar o paciente em risco, né? E aí a gente não entendia muito bem algumas coisas ainda, né? Porque antes a gente entendia que se eu tinha brackets, tinha fios grudados nos dentes, né? E ali eu me pendurava em elásticos. Estabilização, a gente tinha estabilização ali. Mas depois a gente começou a entender que o alinhador com botões que a gente colocava, aquilo ali também funcionava uma estabilização do dente. Então era uma forma diferente de estabilizar tudo, né? E aí, uma das aulas que eu tenho, que eu dei bastante aula de alinhador para cirurgia ortognática, né? É que na realidade a biologia não mudou. Só mudou o equipamento, só mudou o meio que eu uso para fazer o movimento dentário. Mas a biologia é igual, a biologia da cirurgia ortognática é igual, a técnica é igual. Só que o grande receio no começo, sabe qual era? Dos cirurgiões, além de ter só botões, né? Não ter aqueles fios, ganchos para se amarrar no meio da cirurgia, porque isso vai soltar, que não sei o quê. E hoje a gente sabe que com boas técnicas de colagem não solta, né? Tanto que eu não tenho mais problema de cair esses botões, né? A gente usa, claro, outros recursos associados durante a cirurgia. Tem algumas formas, né, escalonadas de fazer o bloqueio para que não force esses botões. Mas o grande receio dos cirurgiões, além de cair, era o quê? Era deixar os alinhadores no meio dos dentes. Não deixar dente em contato com dente. Mas deixava, às vezes, um guia final, né? Mas daí encaixava o dente no guia final. Então, isso era uma forma de guiar a coisa, né? Mas o grande problema no Brasil todo e no mundo era como é que tu vai terminar um caso, deixar alinhador com alinhador? Vai perder o contato oclusal. Se antigamente amarrava a boca, né? Amarrava, né? Como é que tu vai terminar o caso? Esse era o ponto, né? E depois, com o passar do tempo, eu fui fazendo meus casos e eu via que eu não precisava mais brackets. Eu não precisava mais, eu usava só alinhadores, não precisava voltar, então não fazia uma coisa intermediária, né? Porque, claro, tem alguns cirurgiões ou filosofias que entendem que tem que terminar dente em contato com dente, porque se você não terminar assim, você vai ter problemas, vai recidivar. Só que depois eu comecei a observar que isso não acontecia, né? Inclusive em casos de benefício antecipado, né? Que às vezes o paciente não tinha uma oclusão, assim, não 100%, né? E a gente começou a fazer o quê? Alinhadores em benefício antecipado. Que aí a curva de conhecimento ela fica mais acentuada ainda, né? Fica a curva mais acentuada, ou é um paciente que dá mais trabalho no pós-operatório, tu tem que ver mais vezes, mas é um paciente, e sinceramente falando, às vezes o alinhador entre os dentes, em algumas oclusões,
facilita a estabilidade no pós-operatório imediato. Que a gente não tinha antes, às vezes você deixava só dente em contato com dente em alguns casos. Entendeu? Sim. Facilita porque são duas superfícies planas se tocando. Então não gera instabilidade nos arcos. Entendeu? Então, alinhador facilitava. Hoje o cirurgião ele tem, obviamente, a preferência, lógico, quando vem com os ganchos, os arcos tudo certinho, o fixo, né? Convenhamos que, obviamente, o cirurgião fica muito mais feliz. Mas com a realidade dos alinhadores hoje, não tem volta mais, né, doutor? Não tem volta, né? Não tem como. Não. Quando eu recebo um caso assim, eu tô numa zona de conforto enorme, né? Não é que é ruim operar assim, né? Sim, mas Só que hoje o próprio mercado mundial, né? A Bracts é uma coisa que vai deixar de existir. Os alinhadores, biomecanicamente falando, estão cada vez mais evoluídos em termos dos movimentos que eles conseguem fazer nos dentes. Então, Bracts é uma coisa que vai deixar de existir, tá? tá com os dias contados. Falando sobre o pós-operatório, falamos do preparo aí com o alinhador. Hoje, como que é o pós-operatório do paciente da cirurgia ortognática? A gente sabe que cada cirurgião tem o seu protocolo com relação ao pós-operatório, né? O paciente ele vai para a cirurgia já pensando no pós-operatório, já que hoje o pós-operatório hoje é muito mais tranquilo do que comparado a antigamente, quando você começou a operar. Como que você lida com o paciente? Como que é essa alimentação? Qual que é o protocolo que você utiliza com seus pacientes no pós-operatório de cirurgia ortognática? Então, antes da cirurgia, né, eu já tenho algumas coisas estabelecidas com o paciente, né? Primeiro, suporte nutricional ajuda muito na regressão do edema. Então, eu tenho uma nutricionista, essa nutricionista é minha prima, e eu operei o marido dela, né? Eu fiz ortognática no marido dela. E aí, depois que eu fiz a cirurgia dela, porque cada semana eu ia evoluindo a dieta, sei o quê. Eu falei, então por que você não escreve um e-book de como se alimentar no pós-operatório? Você faz um e-book, coloca para vender na internet e eu ofereço para meus pacientes. E ela escreveu esse e-book. Todo paciente é R$50, 60. Meus pacientes compram esse e-book hoje. Porque lá ela foi evoluindo a dieta semana por semana. Isso é muito importante, né? Muito. E aí, nessa dieta, ela considerou o equilíbrio hídrico do paciente, que também ajuda no edema. Então, se o paciente segue certinho o que ela fez lá, o que ela coloca lá, é um paciente que tem edema há muito pouco tempo. Tá? É um paciente que a reorganização tecidual é muito mais rápida. Tá? Eu tenho um vídeo que eu mesmo gravei dos cuidados pós-operatórios, né? Um vídeo em que eu explico, eu mesmo falando, então é enviado esse vídeo para o paciente, tá? Esse vídeo é enviado para o paciente, então eu envio esse vídeo antes da cirurgia, né? E o terceiro é a enfermeira que trabalha comigo, né? A Débora. A Débora trabalha comigo, ela é uma enfermeira especialista em cuidados pós-operatórios, né? E ela faz todo o suporte pós-operatório do paciente. Ou seja, o paciente chegou no quarto da cirurgia, ele é submetido a uma drenagem linfática, né? Ela diariamente visita o paciente, então eu tenho informações dos meus pacientes dia a dia pós-cirurgia ortognática, que é muito importante. Porque qualquer eventualidade ou qualquer coisa que eu acho que não está evoluindo, eu já consigo, de maneira muito precoce, intervir. E isso facilita a gente não ter problemas, né? Então, os pacientes de cirurgia ortognática é um casamento. Eu falo, olha, ele é um casamento. Ou, às vezes, ele é um divórcio litigioso, né? Então, essa é boa. Então, é um paciente que a sua corresponsabilidade com ele, às vezes, é eterna. Você tem que ter, né? Acompanhar esses pacientes. Então, se eu tenho uma pessoa nessa primeira semana visitando o paciente diariamente em casa, isso me tranquiliza muito. Porque eu sei que tudo aquilo que eu já deixei na hora da cirurgia está evoluindo daquela maneira. Pode acontecer pequenas diferenças e pequenas dúvidas? Podem, mas é melhor eu já estar sabendo intervir do que deixar a coisa desandar e pegar no momento que eu não vou ter mais o que fazer, né? Tá? A fisioterapia é indispensável no pré e no pós-operatório. Não diria que é indispensável. Assim, tem pacientes que acabam com o retorno das atividades diárias por si só readaptando, né? Então não é uma coisa que é fundamental, né? A gente sabe que existem algumas técnicas hoje que facilitam o retorno da sensibilidade, né? A gente até sabe hoje da famosa parestesia, né? A tão temida parestesia no lábio inferior. Todos os casos vão ter, doutor, de cirurgia ortognática? Não, nem todos os casos vão ter. Nem todos os casos volta 100% a sensibilidade. A gente sabe que existe uma manipulação do nervo. E essa manipulação do nervo está relacionada muitas vezes ao diâmetro do nervo. Então, pacientes com nervos mais volumosos são pacientes que geralmente têm menos parestesia e que respondem melhor. Pacientes com nervos mais delgados são pacientes que respondem pior. Mas quando que dá para saber isso? Só no meio da cirurgia, quando vê o nervo, né? E, então, assim, tem vários casos que a gente fez grandes manipulações do nervo, o paciente praticamente evoluiu sem parestesia.
E tem casos que mal manipulei o nervo, teve uma parestesia, inclusive ficou com alterações sensitivas, né? Isso varia de paciente para Para o paciente, mas não alterações sensitivas que comprometeram a qualidade de vida dele no pós-operatório. Tá? Você que não é inscrito no canal da BucoCast, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando aqui também com uma descrição no link, com as informações, né, do Dr. Pablo Leite. Qualquer dúvida que você tenha de cirurgia ortognática, você pode também estar, através do link, fazendo o contato direto com o doutor. Agora nós vamos falar sobre disfunção temporomandibular, que é um dos temas do nosso podcast, que você também tem uma formação acentuada nas cirurgias artroscópicas da TM, que normalmente o paciente começa com a disfunção, né, doutor? Eu queria que você falasse qual o perfil do paciente que apresenta algum tipo de problema nas articulações temporomandibulares. Então, a pergunta do paciente sempre é assim, né, doutor, da onde vem essa minha dor? Por que eu tenho essa dor? Eu sempre, na primeira consulta do paciente com DTM, com disfunção temporomandibular, eu tento ser bem elucidativo com relação à condição. Então, o que eu sempre digo para o paciente, a sua condição, ela é uma condição. Como assim uma condição? Que nem pressão alta. O paciente que tem pressão alta tem cura? Não. O paciente hipertenso, o paciente que tem a genética, a predisposição da hipertensão, é um paciente que vai tomar medicamento, pode prestar ou não o resto da vida, mas é um paciente que, se controlar com a dieta, controlar com a alimentação, é um paciente que muitas vezes vai demorar muito para tomar remédio, ou às vezes nem vai precisar. Então, ele vai controlar mais fácil a condição dele. Então, o paciente que tem disfunção temporomandibular, ele tem que saber que não existe uma cura, né? Existe sim um controle da condição. Então, como assim um controle? O paciente tem que entender, dentro do que ele está vivendo hoje, dentro dos possíveis fatores etiológicos, um deles, claro, é o mais preponderante hoje, é o estresse, né? O estresse. Esse é um fator que predomina esse tipo de paciente, doutor? Ansiedade, estresse, né? Hoje isso é o principal, né? Problemas emocionais, traumas emocionais. Geralmente isso a longo prazo, né, aumenta os hábitos parafuncionais, né, como por exemplo o bruxismo, que é o ranger e o apertamento, né? Junto com isso, às vezes é um paciente, olha só que interessante, né? É um paciente que já é ansioso, é um paciente que é depressivo e que começa a tomar um antidepressivo. Grande parte dos antidepressivos hoje tem como efeito colateral o apertamento. Então é como se ele colocasse mais uma filetezinha na ferida. Intensificasse. Então DTM é uma condição. Várias pessoas têm predisposição a ter DTM, mas algumas não têm. Mais mulheres ou mais homens, doutor? Ela é uma condição que geralmente, de cada 10 pacientes, na minha expectativa, 9 são 9 mulheres e um homem. Caso sua, 9 mulheres? E um homem. Caramba! E tem um fator? Por que a mulher desenvolve... Hormonal. Sabe-se que, né, em pesquisas em animais tem muito mais receptores para o hormônio estrogênio na ATM da mulher do que no homem. O Arndt bate muito nessa tecla, né? Até por causa da reabsorção condilar, né? Só que uma coisa a gente tem que entender, o perfil imunológico do paciente norte-americano, pela questão de etnicidade, né, a miscigenação de raças, é muito diferente do brasileiro. Então lá eles têm muito mais predisposição à doença autoimune do que aqui a gente. Então esse paciente lá, muitas vezes a doença autoimune atinge as articulações. Então acabam sendo públicos diferentes, entendeu? Em relação a isso, a proporção é diferente, né? Quais são os sintomas que apresenta o paciente com disfunção temporomandibular? A maior parte. A maior parte é assim, ó, tem uma grande parte dos pacientes hoje que vem encaminhado do otorrino, que o paciente começa com dor no ouvido, mas não é uma dor, é uma dor no ouvido, mas não é uma dor de ouvido, né? É uma referência da dor pela proximidade da articulação com o ouvido lá dentro do ouvido, né? Muitos pacientes têm um tipo clássico de cefaleia, que é uma cefaleia em apertamento, que aperta essa região, e também é uma cefaleia que é uma pressão atrás do olho, né? Ela é muito clássica, essa dor. É o paciente que tem dor para mastigar, né? Tem limitação mastigatória, que é uma das grandes perguntas que eu acho que é um divisor de águas na decisão do tratamento. Quando você pergunta ao paciente nessa anamnese qual que é o grau de limitação mastigatória, quando você senta com a tua família e que todo mundo está comendo tudo que tem na mesa, e qual é o teu grau de limitação para comer tudo que todo mundo come, né? Essa pergunta, na minha opinião, é
o grande divisor de águas. O grau, quando você fala no sentido de abertura de boca ou no sentido de mastigar por muito tempo e participar da Ambos, refeição? Ambos. ambos, 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 porque isso interfere, é uma pergunta que, assim, é a qualidade de vida do paciente. É ali que a gente tem que pesar no nosso tratamento, né? Claro, sempre tratamento conservador primeiro, sempre. Sempre tratamento conservador primeiro. Quantos pacientes desse tratamento conservador evoluem para uma cirurgia? Vai depender muito do que eu encontro no estágio inicial. Por exemplo, se é um paciente que já está com dor há muito tempo, já tem uma sobrecarga articular há muito tempo, com uma articulação que no exame de ressonância magnética já mostra muita alteração, é muito difícil o paciente responder ao tratamento conservador de 2 a 3 meses, que é o que eu acho que deve ser feito, tá? Tratamento conservador de 1 ano não existe. Você não pode entender hoje, sabendo que a gente tem técnicas minimamente invasivas para resolver o problema articular, da dor articular, que você diagnostica uma dor articular ou uma dor muscular. Mas se é uma dor articular e o paciente não responde a tratamento conservador é remover as causas, certo? O tratamento conservador você trata, vou cortar as causas do problema. Então, se você cortou as causas e o paciente não teve uma melhora satisfatória depois de 2, 3 meses e tem alteração estrutural na articulação, eu não entendo que esse paciente tem que continuar sofrendo dor aí mais 1 ano para melhorar da dor. Eu entendo que esse paciente, de uma maneira minimamente invasiva, que é a artroscopia, né? A artroscopia é uma cirurgia minimamente invasiva das articulações. Eu consigo resolver hoje 100% dos casos. Eu nunca mais fiz cirurgia aberta ATM. Depois que eu aprimorei as minhas técnicas artroscópicas, eu nunca mais precisei de uma cirurgia aberta ATM. Nunca mais fiz uma discopexia, nunca mais. É uma cirurgia tranquila, né? Bem executada. Comparada com a cirurgia ortognática. Ah, sim, muito mais tranquila. muito mais tranquila e com, claro, é uma escala, né? Você vai evoluindo na técnica, mas hoje eu consigo abordar uma articulação ali, vamos considerar porque a gente existem técnicas, né? A técnica 1, 2, 3, né? Sim. A artroscopia 1 é só olhar lá dentro, né? A artroscopia, eu sempre comparo a artroscopia, sabe com o quê? Uma comparação muito legal para o paciente entender. Você está com uma dor na barriga, certo? E está suspeitando que o problema é no estômago. Aí faz uma tomografia, acha um negocinho, mas está em dúvida, faz uma ressonância, está em dúvida. O que vai fazer? Endoscopia. Uma endoscopia. Porque aí olha pela boca, não precisa abrir, e já consegue tirar algum material para examinar se precisar. E a mesma coisa, a artroscopia. Eu comparo isso e o paciente, realmente é. Assim, não, porque olha, eu vou olhar primeiro lá dentro. Mas como assim você vai olhar? Eu vou olhar com uma microcâmera. Eu vou olhar primeiro. Se eu achar alteração, todas as alterações, eu vou entrar com a minha mãozinha lá dentro. É mais um furinho. Eu falo isso pro paciente. Aí ele entende. Verdade, é mais um furinho. O que tu vai passar nesse furinho? Eu vou passar um outro instrumental. Aí sim, a gente vai para a artroscopia operatória, né? Que é o nível 2, né? E aí você vai me perguntar, tá, e o disco, né? Todo mundo fala desse disco deslocado anteriormente. Eu vi o McKen falar isso, né? Quando eu estive lá com ele. E ele sempre falava isso. O que importa não é a posição do disco. Tá cheio de casos aí que tá o disco anteriorizado, o resto do descolamento anterior sem redução, a vida inteira, e o paciente nunca sentiu nada, né? Mas o que é mais importante é a mobilidade do disco. Então, toda vez que você faz uma artroscopia e se aumenta a mobilidade discal, cortando o músculo, né? A miotomia que a gente fala, liberando a aderência, tirando aquela inflamação que existe lá dentro, então, melhorando a bioquímica articular, sempre que você faz isso, o paciente melhora, né? Ele melhora. E no pós-operatório, ele já chega a comparar. Agora parece que meus dedos encaixaram melhor, né? Aí eu já penso, agora eu botei o sapato certo nos 2 lados, né? Porque antes os dedos não estavam encaixando, porque tinha inflamação aqui dentro, né? E aí tem gente que vai lá desgastar dente, que acha que o problema é o contato prematuro. Mas não é. Como? O problema é que está inflamado aqui dentro. O sapato está mais alto desse lado, não vai tocar dente desse lado, né? E eu observo nesse paciente também uma remodelação articular. O osso, o côndilo, muda de forma com o passar do tempo. Então, querendo ou não, por eu melhorar a bioquímica articular, ou seja, eu melhoro a lubrificação. É que nem uma engrenagem de um carro. Se eu melhoro a lubrificação, a engrenagem vai durar mais tempo, né? E com a artroscopia eu faço a mesma coisa. E aí vai melhorando a dor de uma maneira pouco invasiva e conservadora. Como que é o pós-operatório desse paciente depois que ele faz a artroscopia? Geralmente é um pós-operatório muito tranquilo, né? Eu vejo que se você é preciso nas punções, se não fica ali, né? Com a habilidade, com a experiência. Então, são poucas punções, isso traumatiza poucos tecidos moles. É um procedimento que hoje a gente consegue, às vezes, fazer em 25 minutos, 30, uma artroscopia operatória por lado, né? É um procedimento que o paciente já sente muito menos dor, já sai do procedimento com muito menos dor do que ele tinha antes.
entendeu? Responde imediato o tratamento, né? Após a cirurgia, né? É muita resposta imediata, na maioria dos casos. A resposta é muito favorável. Você usa as plaquinhas no tratamento do paciente conservador para disfunção? Sim. Eu tenho alguns protocolos que eu venho mudando, né? Até para facilitar, às vezes, o paciente usar algum tipo de placa durante o dia. Porque às vezes não é o apertamento noturno que é o problema. Às vezes é o apertamento diurno. À noite. Não, diurno. Durante o dia. Dia. Durante o dia. Porque o noturno, às vezes é aquele paciente que já acorda com isso aqui dolorido, né? Mas tem paciente que aperta o dia todo e não sabe. Como é que eu vou fazer o cérebro reconhecer isso? Eu tenho que colocar um alarme no meio dos dentes. O que que é o alarme? É a placa. A placa é um alarme. Porque o teu sistema proprioceptivo, que é o sistema mais fantástico que existe no sistema nervoso central, é o proprioceptivo. Imagina, o teu cérebro sabe onde está cada posição do teu corpo, em cada milésimo de segundo. E se eu coloco a placa no meio dos dentes, sabe o que que vai acontecer? O paciente vai começar a apertar, o cérebro vai disparar o alarme. Ó, tô apertando. Ele vai soltar. Hoje, o paciente que tem problema de disfunção temporomandibular, a cirurgia tem condições de curar esse paciente ou a cirurgia vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, doutor? Cirurgia não cura dor. Cirurgia não trata dor. A cirurgia, ela estabiliza as estruturas articulares para que você tenha uma mecânica de funcionamento melhor. Quem vai curar a dor é o sistema de dor do paciente. A cirurgia nunca trata dor. A gente nunca... Não, mas a cirurgia... Não. A cirurgia vai estabilizar a tua estrutura articular. Eu vou melhorar a biomecânica. Que está gerando a dor. Que está levando a uma instabilidade estrutural que está gerando a dor. Mas uma coisa é fato. Se o paciente tem uma dor crônica, que é uma dor central, já a memória de dor, a cirurgia sozinha não vai resolver o problema. Entendeu? Então, a cirurgia, ela é parte do tratamento da condição. Existe algum modelo de vida que esse paciente pode adequar para que ele não venha acarretar mais problemas com relação à disfunção, como você falou, estresse e outros estilos de vida que isso pode melhorar a condição do paciente? Posso te contar uma história? Mas manda bala. Essa é a mais engraçada. Eu tenho duas para contar, mas Conte duas. a mais engraçada é a seguinte: uma vez eu fiz uma artroscopia numa paciente, né, uma jovem e tal, e o que eu mais percebia, né, é que ela sempre vinha acompanhada ou do noivo ou do pai. Eles dois entravam junto na sala sempre e existia uma proteção ali. Ficava em cima do que eu falava e tal. Eu falei, tudo certo, vamos fazer artroscopia. Ela não respondeu ao tratamento conservador. Fizemos a artroscopia, ela melhorou. Melhorou muito e foi. Só que daqui a pouco a dor dela começou a voltar. Né? Pra você ver como não é a cirurgia que trata a dor. A dor dela começou a voltar e eu, meu Deus, mas ela voltava com um pouco de artralgia e tal, mas eu não entendia assim. Mas eu percebia no olhar dela que tinha alguma coisa. Falei, tá, mas não tem nada emocional te atrapalhando ainda? Será que não era bom tu conversar com alguém, né? Quando eu falava isso, o pai e o noivo do lado, às vezes um sempre vinha, ficava assim, regalado. Olha como é que são coisas do interior. Um dia ela apareceu sozinha no meu consultório lá, e queria falar comigo. Falei, falar comigo? Meu Deus, qual é a confusão? O que aconteceu? Veio sozinha. O que eu fiz errado, né? Eu falei, ó, secretária aqui dentro, todo mundo aqui, porque... Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu quero prova aqui dentro. Ela falou, sabe o que é, doutor? Eu não quero casar e o meu pai tá me obrigando. Você acredita? Caracas. Você acredita nisso? Acredito. E aí eu falei pra ela brincando, foge. Conselho bom, foge. O que ela fez? Ela pegou o passaporte e foi pra Europa. Fugiu. Depois de 1 ano e meio ela voltou. Falou, o doutor que mandou eu fugir. Acho que ela não deve ter contatos pra frente. Mas ela foi lá me agradecer. Aí eu falei, pô, mas você sumiu, não sei o que. Ela falou, não, sabe o que eu fiz? A hora que eu entrei no avião, a minha dor melhorou. Ou seja, a pressão psicológica do casamento. Cara, dor não tá é. muito associado o problema de disfunção com o estresse, né? Com o estilo de vida do paciente. Muito. Se a pessoa tá vivendo a vida que ela não quer viver, o cognitivo vai responder de maneira desfavorável e vai apertar. E a estrutura articular não vai suportar. Entendeu? Eu já tô começando a ficar preocupado já, porque o trabalho intenso também pode gerar esse tipo de Depende. problema. Né? Se é o trabalho que tu gosta, não.
Tem tudo isso. E você sabe que eu tive... A primeira vez que eu assisti uma aula de ATM foi do professor Fábio Sato, que a gente falou antes, e é uma sumidade nesse assunto, né? Sim. E uma das teclas que ele mais bateu, me lembro até hoje, a primeira aula que eu assisti, é com relação à condição de vida do paciente, que está muito relacionado à disfunção, né? Muito, muito. Não, se o paciente não está vivendo a vida que ele quer, que ele está O inconformado, estresse acarreta e leva a esses problemas, né? vai ter disfunção, né? Vai ter disfunção. É uma condição, né? Mas assim, tem o fator emocional, com certeza, mas tem a predisposição, né? É que nem diabetes, que nem pressão alta, ela é uma condição. Você disse duas histórias, você contou uma, qual que é a outra? Ah, você que ficou curioso, hein? Gostou Eu quero saber da outra história, A pô. outra história é o seguinte, a outra história foi a mulher que foi trocada. Essa é boa. Essa é boa. Essa parece que começa mais interessante. Essa foi trocada, divorciou, tal, melhorei e tal. E a coisa ainda Continua. a dor ainda estava ali. Eu sentia que ela melhorou estruturalmente, abria melhor, não tinha estalido, tudo. Aí eu falei, olha, eu acho que tu tá ainda vivendo algum remorso do passado, não sei o quê, e eu acho que tu tem que descarregar isso em algum lugar. Eu vou falar essa palavra descarregar. Quando eu fui falar essa palavra descarregar, eu falei, você tem que eliminar o que tá te... Lógico, tensão. Eu acho que as pessoas têm liberdade de acreditar naquilo que elas quiserem, né? Sim, Eu acho que eu sou sim. muito eclético nisso. E Sim, eu respeito as Sim. opiniões. E num tempo depois, ela também apareceu muito melhor. Ela falou, sabe o que eu fiz, doutor? Mas o senhor não acreditar. Mas uma amiga lá, não sei o quê, falou que eu devia fazer um trabalho para fulana lá que roubou meu marido. Eu fiz o trabalho, na outra semana minha dor melhorou. Porque eu tenho certeza que eu me vinguei dela. Eu falei, meu Deus, eu não posso acreditar, né? São histórias que são relatadas como você tem, deve ter muitas outras, que tá tudo relacionado à condição de vida da pessoa. Condição de vida. Se a pessoa está inconformada, ela não vai melhorar nunca da DTM, tá? Ela pode tirar a articulação, tá, Ismael? Pode Sim. tirar a articulação fora. Se o cognitivo emocional dela não tiver equilibrado, vai continuar doendo. É como o nervo ciático, né? Eu tenho, às vezes, sinto dores no nervo ciático, física, alongamento, né? Se você não tiver uma postura correta e manter aquela vida, aquela rotina, não exercitar, cara, o problema vai continuar. Vai acontecer, né? Vai acontecer. É bem parecido. Com certeza. Dr. Pablo Leite, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast. Vou falar para você que, obviamente, a gente está muito aqui buscando conteúdo de qualidade, mas eu gostei das duas histórias que você contou, viu? Eu gosto quando o cirurgião vem com alguma história, assim, né? De cada um tem as suas peculiaridades. Mas foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço demais a sua presença. Como eu disse lá no início, agradeço quem organizou o evento lá na USP, que nos gerou essa oportunidade. Dr. Fernando Melli, então. Dr. Fernando Melli, grande amigo, entrevistei ele no Cobrac. Mas agradeço demais a sua presença. Queria que você fizesse suas considerações finais. Já tinha feito um podcast antes ou não? Não, minha primeira vez, né? Te agradeço muito, Ismael, pela oportunidade, né? Sim. De apresentar um pouco aqui do meu trabalho, da minha experiência de vida com a bucomaxilo, né? Prazer, que essa minha paixão, né? Bucomaxilo sempre foi a minha grande paixão. E que não me dá DTM, né? Até deveria dar, né? Porque não é fácil tratar para ter DTM, né? Tem hora que tem que ser psicólogo, né? Muito psicólogo, né? Muito. Tem que aprender. Tem que aprender a lidar com muita coisa. Mas no final das histórias é satisfatório e recompensante. É importante, né? Com certeza. É mais fácil fazer uma cirurgia ortognática ou gravar um podcast? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Olha, né? até que depois que eu gravei esse, Você ficou mais tranquilo. Eu tô achando que tá ficando prazeroso que nem fazer uma cirurgia ortognática. Fazer uma cirurgia ortognática. O que você achou do estúdio, da estrutura? Nossa, fantástica. Eu fiquei realmente surpreso. A qualidade, eu não imaginava que fosse tão bem estruturado. Obrigado, meu amigo. Obrigado também, Ismael. Fica o convite para você voltar mais vezes. Você sabe que tem muito assunto, não só da questão da cirurgia artroscópica e disfunção, tem inúmeras dúvidas aí com relação à questão desse tipo de patologia. E cirurgia ortognática, então, tem muita coisa. Então, quando vier a São Paulo, o Bucocast está de portas abertas, sempre vai ser um prazer. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Ismael, pelo convite. Eu espero um dia ir lá tomar um café contigo lá em Blumenau e a gente fazer um bate-bola lá e a Bucocast lá pra gente entrevistar você lá, em algum evento, em algo que você organize lá na região, lá, estamos à disposição. Com certeza já é um projeto que já está em pauta e não vai demorar muito para acontecer.
Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando aqui um pouco desse episódio no Instagram. Vamos estar compartilhando também com o Dr. Pablo Leite e vamos colocar a descrição aqui no link, né, do nosso canal no YouTube, caso você tenha dúvida tanto da cirurgia ortognática ou da disfunção temporomandibular. Com certeza vai ser um prazer para o doutor estar te respondendo. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.